E aí eu comecei a gravar, já estamos gravando. Aí hoje talvez a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos lá, deixa eu abrir aqui uma nova janela nesse navegador, www.google.com, ele atrás do negócio de Maps, eu não quero isso. Professor, a Google, aula vai até o horário normal? vai até 20:10. Temos aí uns 50 minutos, né? É Ah, 20:10, tá. 50 minutos de aula agora. Aí o que eu vou fazer aqui, por conta de algumas coisas que os senhores falaram na aula antes das dúvidas, deixa eu colocar aqui, presente now, ao window, este navegador aqui, que deve estar começando a aparecer para os senhores. Apareceu um navegador com o Google aí? Sim ou não? Sim, professor. Sim, sim. Ok, obrigado. Aí eu vou clicar aqui, o World Bank, que é o Banco Mundial. Podia colocar o World Bank Data, mas também. Imagino que os senhores já tenham ido lá alguma vez, mas se não for, vão poder ver agora. Aí eu vou clicar aqui em World Bank Data. Aí está abrindo, é um banco de dados do Banco Mundial. Tem inglês, espanhol, francês, acho que não tem em português. Eu vou deixar aqui em inglês. E aí vou clicar aqui no. Não sei se vocês estão vendo. Por aqui, ó, Data Bank, eu acho, se não falha a memória. Vou clicar aqui. Ah, não podia ter ele por indicador. Então, não foi, eu vou botar aqui indicador. Indicador, pronto. Não, deixa eu botar em Databank, ver o que acontece. O Databank abriu uma nova janela. Vamos ver se apareceu uma nova janela aí para vocês? Ou ficou na antiga? Apareceu. Apareceu, tá, obrigado. Aí, por exemplo, aqui tem PIB per capita. GDP per capita é o PIB per capita em dólares correntes, tá? Aí você clica, vai abrir. E aí aqui tem a opção de exportar. Download options, Excel. Eu já baixei esses dados do PIB per capita no formato Excel. Então eu vou trocar. Só um segundo que eu vou trocar agora a planilha. Na verdade, desculpa, não foi exatamente Excel, não. Planilha, eu selecionei essa opção aqui, Data on this page only, formatted. Então, eu pedi só exclusivamente, acho que quando você seleciona só Excel, ele baixa um banco de dados imenso. Acho que ele baixa todos esses popular indicators. Aí eu selecionei só esse aqui, Data on this page only, formatted. Então, agora eu vou trocar a janela que eu estou exibindo, colocar minha planilha de Excel, Stop Presenting, Present Now, a Window, o Excel, Save. Vamos lá. Então, tem aqui os dados. Já apareceu a planilha de Excel para os senhores? Sim. Tem os dados aqui, os países estão ordenados por ordem alfabética, e os dados de 2000 a 2015 de renda per capita de um bando de países. E eu vou fazer o seguinte: vou ordenar isso aqui de uma maneira que é mais conveniente aqui para a gente. Tem aí os 217 países. Só que aqui, marcou tudo. Não, quero vir até aqui. Isso. Agora, então, classificar e filtrar, personalizar a classificação, meus dados contêm cabeçalho, classificar por valores, classificar por 2015. Classificar em valores. Agora eu estou vendo aqui um problema. De A a Z. Cancelar. Deixa eu ver isso aqui. Igual a. Deixa eu ver isso aqui. Mais 1.
Agora que eu estou vendo, já entendi que isso aqui está tudo em texto. Tem que dar um jeito de converter isso aqui para valores. E o problema que eu estou vendo são os separadores decimais aqui. Eu vou ver se eu consigo, fazer o seguinte aqui. O que eu vou fazer? Aqui, aonde tiver vírgula, eu vou deletar tudo. Então vamos lá. Preencher, localizar e selecionar. Substituir. Localizar. Vírgula, substituir com nada. Substituir tudo. Espero que funcione. E agora localizar ponto, substituir por vírgula. Substituir tudo. Fechar. Então agora, deixa eu ver se é igual a esse aqui, mais um. Não está funcionando? Professor, tenta selecionar a tabela toda e ver se não tem como mudar ali em cima de texto para número. Um minutinho, só ver se eu tenho certeza que esse aqui não está R2 mais 1. Não, ele não faz. Então, vamos ver aqui, então. Essa região aqui. Devia ter conferido, quis deixar para fazer aqui. Vamos lá. Aqui é número, né? Não, senão você não vai conseguir, porque tem nome também. Você tem que só onde tem número. Só onde tem do número? B até o R. Tenta ver se assim funciona. Vamos lá. Obrigado. Tomara que sim, meu cara. Número. Tenta. Vamos ver o que acontece aqui. Acho que agora foi. Agora tá Deixa tudo eu ver. Igual. Parece que sim. Mais um. Agora foi. Virou número. Obrigado. Boa sugestão. Então, agora, o diabo que ela fica também dando uns bugzinhos aqui para mim. Vamos voltar aqui, então. Vamos ver o que acontece aqui. Agora eu vou classificar e filtrar, personalizar a classificação. Meus dados contêm cabeçalho, valores, não classificar por 2015, que é o último ano, do maior para o menor. Botar os países mais ricos em cima. Que as células mescladas sejam do mesmo tamanho. Quais são as células mescladas? Não sei. Não sei. Tentar ver, então, aqui se consigo fazer. Aqui. Então, será que eu peguei mais coisa? Personalizar classificação. Meus dados contêm cabeçalhos. Personalizar classificação. 2015. Do maior para o menor. Ok. Não, então ele está me dando um probleminha aqui. Então, vou fazer assim, vamos ver se vai funcionar isso. Temer. Excluir. Ok, fiquei só com 2015. Pronto, aqui, peraí. E agora ele sumiu aqui para mim. Então, o que eu estou vendo aqui, que um outro pequeno problema. Deixa eu ver aqui, senhores. Só outro pequeno problema. Eu vou fechar o Excel, salvar. Vou ter que reabrir, só rapidamente aqui, e ver o que acontece aqui. No limite, eu tenho isso salvo em outro lugar, no trabalho que eu fiz. Preferia não ter que fazer isso, mas vamos lá. Classificar e filtrar. Personalizar a classificação de... Meus dados não contêm cabeçalho, coluna B, valor do maior para o menor. Ok. Ok. Então, vamos lá. Agora consegui. Então, vamos voltar aqui. Voltar a exibir o Excel. Agora foi. Peço desculpas pela demora. Windows. Excel. Share. E aqui eu vou cortar os países que estão sem dados. Então, vamos lá. Fiquei só com 2015, estava dando um problema ali na hora de formatar. Ficar aqui em cima os países para os quais eles tinham dado para os outros anos, mas não tinham 2015. Eu vou excluir esses países. Então, estamos ali. Vocês podem ver que
pequenos países como Liechtenstein, Mônaco e Luxemburgo têm uma renda per capita de 167.290, 166 mil, 101 mil, e aí já começa a cair. Aí vem a Suíça com 82 mil e um pouco, Isle of Man, Ilhas Caimã, a Zona Autônoma de Macau, Noruega, Catar, Irlanda, Estados Unidos, Austrália, Dinamarca, Iceland, Ilhas Faraó, Suécia, Netherlands, United Kingdom, Greenland, Groenlândia, se não me falha a memória. Greenland é a Groenlândia, não é isso? É. Oi? É. Obrigado. Então, e aqui que diabo, ele me travou aqui no Excel de novo. Não posso sair do Excel, que depois ele não volta para ele. Dá um bugzinho quando eu estou. Vou ter que parar de exibir, senhores. Peço desculpas. O Excel e voltar para ele. Stop, presente. Aí agora ele aparece. Não posso sair do Excel enquanto estiver falando. Até fechar isso aqui e voltar. Exibir de novo. Ao Windows. Então, só o que aconteceu? Dá um bug aqui no meu computador, e quando eu estou exibindo uma planilha de Excel e saio dela, depois ela desaparece, não aparece para mim. Fica com uma falha. Então, Suíça, San Marino, Hong Kong, Andorra, Guam, Virgem Islands, Japão, Bahamas, Brunei, Itália, né? Porto Rico, República da Coreia, isso é a Coreia do Sul, Aruba, Espanha, Turks and Caicos, que são algumas ilhazinhas, Malta. Então, agora, quando você vai olhar para essa lista aqui dos países mais ricos, viremos até aqui, ó, até a Grécia, por exemplo, se ele parar vou botar isso aqui, por acá parando aqui no 55, mas seriam 54 países, né? Se quiser pegar os 50 primeiros, vai até os 51. Você tem países bem pequenininhos, você tem países bem pequenos, produtores de petróleo, como o Catar. Acho que a Arábia Saudita deve estar aqui no meio. Renda per capita alta, a Arábia Saudita deveria estar no meio, se eu não estiver confuso. Está LFMan, Cayman Island, Austrália, Singapura, Faroe Island, Greenland, não. Nossa, a Arábia Saudita está um pouco mais para baixo. Está um pouco mais para baixo. Ou talvez não tinha dado e eu cortei. Mas então você vai ver países produtores de petróleo. Mas, no geral, os países que aqui estão, meus caros, vocês podem ver que são economias de mercado, de um jeito ou de outro, e, com frequência, os países que não... Você vai ver muitas democracias. Então, quando você olha para essa lista dos países mais ricos do mundo, você vai ver que tem uma... Agora, eu não sei por que cargas d'água, agora, estou vendo aqui, o Banco Mundial listou Hong Kong 2 vezes. Agora que apareceu aqui 2 vezes Hong Kong. Não era uma falha aqui no meu computador. Então, ele tem uns bugzinhos aqui. São economias de mercado ou produtores de petróleo. Ou então alguns países muito pequenininhos, né? Muito, muito pequenos aparecem aqui. Em particular, se você for procurar a China, eu até olhei, ela estava na faixa de 6 mil. Então, 8 mil, na verdade. O Brasil está aqui com... Aqui está o Brasil, em 87, 8.814 dólares per capita, de PIB per capita. A China estava não muito distante quando eu olhei. China, talvez um pouco acima. 89, professor. 89 a China? É. Um pouquinho abaixo, né? 8 mil. Então, a renda per capita brasileira ainda é maior que a da China. Então, tem alguém já falado, e a China? A China hoje é uma grande economia. Dependendo de como a taxa de câmbio que você usar, o PIB da China já é maior que o PIB americano. Mas, em termos per capita, o PIB chinês ainda é pequeno. Inclusive, aqui, com esse critério, a taxa de câmbio de mercado, ele é menor que o PIB per capita do Brasil. Ok? Então, assim, a minha dúvida, digamos assim, se a China for entrar para esse grupo aqui, lá em cima, daqui a 20, 30 anos, vai ser uma notável exceção. Não tem, exceto pelos países produtores de petróleo, eu acho que você não vai encontrar nenhuma ditadura, nenhum regime autoritário, totalitário aqui. Posso estar errado. Aí tem que olhar cada um desses e ver qual é o regime político. Mas
Acho que não tem nenhuma ditadura aqui, exceto pelos produtores de grandes exportadores de petróleo, né? Que para o Emirados Árabes Unidos não é exatamente uma democracia e tem alguns outros aqui também, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer com a China daqui a alguns anos. Aí talvez um dos senhores, daqui a 10, 20 anos, pode lembrar dessa discussão, resolve ter a curiosidade de olhar. Tá? Então, era isso que eu queria falar sobre esse aspecto aqui da China. Perguntas, senhores, sobre esse tópico aqui? Perguntas? Não? Ok. Então, eu vou encerrar a atividade aqui no glorioso Excel e voltar para as notas de aula que nós temos 19h35, 25 minutos mais 10, 35 minutos ainda de aula. E aí eu tenho que achar o tópico 4. Tá aqui, que era o que a gente estava cobrindo, né? Isso, a gente estava descobrindo o tópico 4. A gente está na chamada ultrapassagem. E acabei de me dar conta que eu ainda não ativei aqui o recurso. Me peço desculpas, não conectei o quadro, entre aspas, esse quadro. Vamos ver se eu até mudei a posição aqui do cabo para isso ficar mais fácil daqui para frente. Então vamos lá. Pegando o quadro, este recurso, que ainda bem que alguém me avisou que existia. Um colega teve pena de mim e falou: tem esse negócio, esse recurso, que em português é mesa digitalizadora, em inglês, se não me falha a memória, é drawing board. Então, eu tenho que ativar aqui manualmente um comando aqui, dar um comando manualmente que deu. Isso aqui agora deu precisa ser feito assim, desde que deu um problema numa aula, é o Wacom Professional Surface. Iniciar. Está iniciando o recurso, ok. Então, tá certinho. Ok, então já temos o quadro em mãos também. Aí deixa eu já abrir aqui o que é o quadro, o sketchbook. E já botá-lo para apresentar. Não, por enquanto não, tá? Não necessariamente vai ser ele o próximo coisa a ser apresentada. Então, senhores, nós tínhamos chegado na última vez, acho que na quinta-feira, né? Que ontem tivemos um encontro excepcional para tirar dúvidas, na página 3 das notas de aula, e discutimos o mini caso do México, que a discussão tinha começado na página 2. E o próximo tópico que a gente vai entrar é um tópico importante, vamos discutir a ultrapassagem, chamado que em inglês é a tradução que nós temos em português para a expressão overshooting da taxa de câmbio. E o que é esse overshooting que você está falando, Alexandre? Tentar deixar esse ponto claro aqui. Apresentar a window. Share. Então, já deve aparecer para os senhores um quadro. Cortar, botar azul. Então, a ideia aqui é o seguinte. Eixo horizontal ter tempo. Aqui, taxa de câmbio. Estamos com câmbio ali, mas supõe que a taxa de câmbio tivesse relativamente constante, vou deixar a possibilidade de botar como uma linha horizontal. Aí, nessa data T grande aqui, alguma coisa acontece. Por exemplo, um choque na política monetária. O governo faz uma grande ação monetária. Então, por exemplo, a taxa de câmbio estava nesse patamar aqui. Deixa eu botar aqui. Pode ser T grande. E quando chegar depois de um período de transição, quando chegar na data T', a taxa de câmbio vai atingir o patamar E2. E se estabiliza. Aí, o interessante que existe por tal, que
que a gente vai ver no caso da chamada ultrapassagem, é a trajetória, a taxa de câmbio do patamar E1 para o patamar E2. Vou botar aqui um exemplo típico de onde a gente teria a ultrapassagem. A taxa de câmbio faria o seguinte: ela dá um pulo na data T grande, vai lá em cima, acima do patamar E2, e aí gradualmente ela cai para o patamar E2. Então, o nome ultrapassagem é que ela ultrapassa o valor E2. Ela, no longo prazo, ela vai atingir o patamar E2, mas ela ultrapassa, ela vai, ou seja, vai além, vai até esse patamar associado a esse ponto preto aqui, ponto vermelho aqui. Então, é isso que é o que está por trás desse fenômeno da ultrapassagem. E por que ele é tão importante? Aí a gente vai discutir aqui. Aí vamos para os seus temas aí. Então, a ideia é assim, no frigir dos ovos, a gente vai mostrar que um choque na política monetária pode levar a taxa de câmbio a ter uma trajetória no tempo como essa que está ilustrado nesse gráfico, nesse esboço que aqui está. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não temos, então a gente vai em frente. Então, na primeira boletim que eu tenho dentro desse tópico, eu digo o seguinte: as taxas de câmbio se mostraram muito voláteis após o colapso do sistema de Bretton Woods. Opa, o que você está falando, Alexandre? Vamos lá. Enquanto vigorou o sistema de Bretton Woods, as principais economias do mundo estavam no regime de câmbio fixo, enquanto o dólar estava preso ao ouro e as demais moedas amarradas ao dólar. Então, o que acontece? Esporadicamente, um país mudava a sua taxa de câmbio, mudava a paridade, mas não tinha a ideia, não existe questão não existiu o problema de prever a taxa de câmbio, pelo menos das principais moedas, porque elas estavam fixas. E quando veio o regime de Bretton Woods, as taxas de câmbio se mostraram muito voláteis. Inclusive, as pessoas pensaram, mas por que seria isso? Que, por exemplo, de acordo com o modelo monetário do balanço de pagamentos, pelo menos no longo prazo, a taxa de câmbio se comporta dessa forma, deveria se comportar desta forma que aqui está. Inclusive, era uma das questões da prova de hoje, né? Ora, e o que começou, uma das coisas que causava incômodo é que, por exemplo, você via a taxa de câmbio oscilando a beça, ela subia, descia, por exemplo, hoje, falha a memória, ontem, hoje é terça, ontem, essa semana, ela já subiu um pouco por causa dessa questão do financiamento do Renda Cidadã, Renda Brasil, e as pessoas então olhavam para variáveis, chamadas os fundamentos, variáveis que deveriam determinar a taxa de câmbio, como as ofertas de moeda, e taxa de nominal de juros, PIB, não foi nada que sugerisse essas variáveis oscilando tanto, de forma a justificar a oscilação verificada na taxa de câmbio. Então, colocando de outra forma, seria como se você pensasse, no longo prazo, a taxa de câmbio, por exemplo, se você plotasse, colocasse no gráfico o logaritmo natural da taxa de câmbio, o logaritmo natural de preço, o logaritmo da moeda, uma linha vermelha aqui para estar o que seria a trajetória de longo prazo da oferta de moeda, coisa desse tipo. Aí você colocaria aqui, colocar em verde a trajetória do que seria do logaritmo do nível de preços. E aí, quando você colocar, vai deixar só em azul a própria taxa de câmbio. Aí a taxa de câmbio, você viu uma coisa assim, ops, era para ser azul, desculpe. A taxa de câmbio, você vê oscilando muito mais. Ops, nesse gráfico aqui realmente não está bom. Esse aqui não ficou bom.
Então, a taxa de câmbio ela era muito mais volátil. Como é que eu estou com dificuldade de desenhar? Você pode pensar o seguinte, se eu conseguir tentar fazer de novo aqui. Você via a taxa de câmbio, ela tinha um comportamento muito mais errático do que outras variáveis com as quais, em tese, pelo menos no longo prazo, ela deveria acompanhar. E, obviamente, o que acontecia? As pessoas diziam, os economistas não sabem de nada, não conseguem explicar nada, e o problema é que os economistas acham que os agentes são racionais, e possivelmente, os agentes, na verdade, o problema é que existe racionalidade no mercado financeiro. Inclusive, é uma boa desculpa essa. Você via alguma coisa que você não sabe explicar acontecendo, ao invés de você chegar e humildemente dizer, eu não sei, não tenho explicação para isso. Não. Esse pessoal ali, essas pessoas são irracionais. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Não é uma boa maneira. Veja bem, se você aceitar que é algo razoável, que tudo que você não entende, você atribui à irracionalidade das pessoas, o trabalho, seria muito fácil explicar as coisas, né? Tem alguma coisa ali que parece que não faz sentido, a gente diz que é irracional, né? Sim. Então, a gente que não estão pensando direito, não entendem muito bem o que eles estão fazendo, os especuladores, o diabo que você quer culpar. Quanto o trabalho realmente interessante tem para os economistas é explicar os fenômenos que nós observamos tendo como pressuposto racionalidade. A racionalidade também no seguinte sentido, que o agente tem, o agente econômico, seja um indivíduo, uma empresa, uma firma, ele tem um objetivo. Ele pode não saber muito bem o que ele é, mas ele tem algumas metas que ele persegue. Bom, então o que nós vamos ver é que esse fenômeno da ultrapassagem da taxa de câmbio, que eu já ilustrei graficamente aqui, é a base para uma possível explicação para o acima mencionado excesso de volatilidade. Basicamente, um dia, tinha lá aquela volatilidade excessiva da taxa de câmbio, ninguém entendia, que foi identificado depois do colapso do sistema de Bretton Woods, quando as taxas de câmbio passaram a flutuar. Aí um dia um economista veio e trouxe uma possível explicação. E, como eu menciono aqui na terceira bolotinha, a ultrapassagem foi pela primeira vez formalizada em um modelo econômico pelo economista Rudolf Dornbusch, já falecido. Tem aqui a referência do artigo no qual ele obteve o resultado. Era o modelo Mundell Fleming, ISLM para economia aberta. Aqui tem uma versão mais simples aqui, que a gente vai estar discutindo. Depois que a gente estiver falando do Mundell Fleming, a gente vai voltar a discutir a ultrapassagem. E como o título do artigo deixa claro, se eu olhar ali o título, é Expectation in Exchange Rate Dynamics, as expectativas sobre a trajetória futura da taxa de câmbio tiveram um papel central na análise do Dornbusch. Elas eram essenciais. Perguntas até aqui, senhores? Não temos nada no chat também. Então, qual é o nosso próximo objetivo? Consiste em utilizar os modelos que discutimos nesta disciplina para entender como a ultrapassagem pode ocorrer. Para tanto, lançaremos mão da equação fundamental do modelo monetário do balanço de pagamentos, a qual está reproduzida abaixo. A equação 1. Então, a gente vai colocar várias hipóteses simplificadoras de forma a deixar o nosso trabalho, que já vai ser um pouquinho complicado, o mais simples possível. Supõe que a economia está em um equilíbrio de longo prazo e que o M e o M, ou seja, essas duas variáveis aqui, estão constantes. Vou ter a barrinha aqui em cima, só para lembrar. O M, oferta de moeda doméstica e internacional é constante. E aí, consequentemente, lembrando, aí o R ficou constante, o Y ficou constante, esse sujeito está constante, e por hipótese, no longo prazo, estou assumindo que não tem crescimento no longo prazo do produto, eles estão estabilizados também, tá? Deixando a hipótese, poderia mudar isso, vou dizer que o produto tem um crescimento, tanto PIB doméstico como internacional, a análise ficaria um pouco mais complicada, mas a gente vai fazer isso da maneira mais simples. Então, vamos assumir que essas variáveis no seu equilíbrio de longo prazo são constantes. Aí a consequência, quando você olha para a expressão 1,
se eu estou dizendo que o M asterisco, o R asterisco, o Y asterisco, o R e o Y são constantes, a expressão do lado direito é constante, consequentemente, o E é constante no tempo. Então, o E ficou, num primeiro momento, ele era constante também. Só que, deixar claro, ele é constante não porque o governo implementou uma política de câmbio fixo, o câmbio é flutuante, mas, tendo em vista a política macroeconômica implementada pelo país que nós estamos analisando e também pelo outro país, a política monetária, onde o M, nos dois países, está constante, e uma conjuntura tranquila na economia, acabou que o E estabilizou, apesar do câmbio ser flutuante. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Não? Ok. Então, a primeira comentário é na página 4. Observe que não está assumindo que o governo fixou a taxa de câmbio. É a discussão que a gente acabou de ter. Aí eu chamo a atenção o seguinte, como o E está constante, não está variando, inicialmente vai acontecer o seguinte, a expectativa para a taxa de câmbio, um passo à frente, é igual ao valor que ela tem hoje. Porque ela, tá certo? Aí a gente utiliza a igualdade R igual a R, aquela condição para equilíbrio no mercado de câmbio. Ou seja, que isso aqui vai ser igual a zero, porque o E mais é igual ao E, para concluir que, num primeiro momento, a taxa doméstica de juros, a nominal, é igual à taxa nominal de juros no resto do mundo. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Aí eu digo que a gente vai discutir o que acontece quando o governo efetua uma expansão monetária. Os efeitos desse evento estão ilustrados na figura 11. Então, quando os senhores olham, peço que os senhores olhem lá no final do PDF das notas de aula, para quem imprimiu na última página, impressa, tem a figura 11 lá. É um gráfico longo, desculpa. É um gráfico relativamente complexo, tem vários passos. Tendo visto o horário, a gente não vai fazer tudo hoje. Nós vamos fazer um pedacinho desse gráfico. Vou deixar ele aberto aqui. Aí, na aula que vem, a gente retorna. Então, vamos fazer um pedaço do gráfico 11. Que, na verdade, o que tem no gráfico 11? A gente sai de um equilíbrio de longo prazo, que também é um equilíbrio de curto prazo, vai para um equilíbrio de estava num equilíbrio de longo prazo. Acontece um choque monetário, o governo injeta moeda na economia. A gente sai do equilíbrio de longo prazo, vai para um equilíbrio de curto prazo e depois volta para um equilíbrio de longo prazo, que não vai ser o mesmo que nós tínhamos antes. Então, no gráfico 11, você tem o equilíbrio de longo prazo inicial, um equilíbrio de curto prazo e o equilíbrio de longo prazo final. Então, A1 é equilíbrio inicial, A2 equilíbrio de curto prazo, A3 novo equilíbrio de longo prazo. Para B1, B2 e B3, a conversão é a mesma. B1 e B1, equilíbrio inicial de longo prazo, B2, equilíbrio de curto prazo, B3, equilíbrio final de longo prazo. A gente vai ficar hoje só na análise do A1 e do A2, de B1 e B2. Tá? Então, vou deletar isso aqui e começar a tentar reproduzir aqui a figura 11, pelo menos em parte. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, se tudo correr como planejado, eu vou fazer algo parecido, ao menos parcialmente, em parte, com a figura 11. Então, aqui é a oferta de moeda. E aqui um M1 sobre P. Estou indexando por P1. Deixa eu botar P1 aqui para ficar parecido. Tá? Depois, no primeiro momento, o nível de preço vai ficar fixo. Depois a gente permite que ele mude. Colocar, então, aqui a nossa curva de demanda por moeda. E aqui o ponto B1, que é o equilíbrio inicial. Conforme a gente já discutiu, na situação inicial, a taxa doméstica de juros era igual à taxa internacional.
Então, o R associado ao ponto B1 tem que ser igual ao R asterisco. Está marcado ali como R asterisco. Tá? Aí associado a esse ao R asterisco, nós temos uma reta vertical. Aí eu vou passar aqui uma curva que eu vou chamar de F1. Aí temos aqui o ponto A1. E aí a taxa de câmbio de equilíbrio é 1. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Não? Ok. Agora, o governo vai aumentar o M. Essa elevação é aquilo que, na terminologia que nós já discutimos aqui, é uma elevação no nível. Em alguns textos em inglês, particularmente, você vai ver once for all. Basicamente, ele injeta, dá uma pancada, introduz moeda na economia, e aí o M estabiliza de novo, volta a ser constante. Aí, desculpe, aqui é S1. Tá? Então, tem um novo patamar para o M, que eu vou marcar aqui. E agora aqui eu estou com uma certa dificuldade. Vou ter que pagar alguma coisa aqui. Eu deveria ter posto a curva S um pouquinho mais para cima. Aqui eu vou ter que mudar um pouco a maneira que eu escrevi. E vou colocar em vermelho também. Mas não agora. Então vamos lá. Aqui. E botar o pilô aqui de novo. Caneta. M1/P1. Depois que o governo introduz moeda na economia, o M sobre P vem para esse patamar aqui, M2 sobre P1. Aí temos aqui a nova curva de oferta. Nova reta horizontal associada ao novo patamar da oferta de moeda. S2. Aí a gente tem aqui o ponto B2. Associado a eles, existe uma taxa R2. Aí a gente preenche, bota aqui essa reta vertical. Alguém quer fazer alguma pergunta até o momento? Não? Tem algum aluno ainda aí? Tem sim, professor. Obrigado. Tá dando para entender. Tá. É porque o assunto é meio parecido também com outra lista, né? Perdão? Pode falar um pouquinho mais alto? É porque também essa análise é parecida com a análise que a gente fez na outra lista também, né? A diferença é que ela replica no gráfico de baixo. Perdão, o que acontece é que eu estou replicando. Você falou que eu estou replicando o gráfico das notas de aula, é isso? Não, é que eu estou falando que está tranquilo, porque a ideia da análise é parecida com a análise que a gente fez na outra lista. A diferença é que agora a gente está replicando em outro gráfico. Inclusive, se não me falha a memória, era uma das questões da prova, né? Alguma coisa parecida, né? Sim, sim. Tá. Era. Por enquanto não tem novidade. Agora que vai vir a novidade, hein? Vamos lá. Se a gente ficasse só com o que a gente estudou até agora, a coisa que ia acontecer, a pessoa ia chegar e dizer: o novo equilíbrio no mercado de câmbio está esse ponto que eu marquei em verde aqui, na interseção da reta vertical vermelha com a curva F1, não é? Não seria isso? Sim, sim. Agora que vem o pulo do gato. Vamos lá. Na curva F1, a subjacente à curva F1, tem esse pressuposto aqui que o E mais é igual ao E1. Tá? Só que agora tem um ponto. A injeção no M, ela puxa para cima, lá na frente, a taxa de câmbio. Todo mundo está me acompanhando? Até pela equação fundamental do modelo monetário e do balanço de pagamentos. A elevação no M faz com que o E aumente. Aí o que acontece aqui
a gente vai fazer, seguindo para incluir no manual do Krugman-Obstfeld é feito isso. Para quem for olhar, inclusive, no manual do Krugman-Obstfeld, eles fazem isso, tudo o que eu juntei aqui num gráfico só, na figura 11, eles fazem com 2 gráficos. Basicamente, eles colocam algo como na figura 11, colocam o mesmo esquema gráfico. Inclui esse que está aqui na página para vocês. Eles colocam para a direita. À esquerda, eles fazem a análise de curto prazo, à direita, a análise da convergência para o novo equilíbrio de longo prazo. E na prática, o que eles fazem, eles dizem o seguinte: eles tratam como se tivesse só 2 períodos. Hoje e amanhã, onde amanhã já atingiu o novo equilíbrio de longo prazo. Nós vamos fazer isso aqui. Porque isso tem uma imprecisão, porque na prática a convergência se dá ao longo de 20, 30 datas, que seja. Então a taxa de câmbio iria mudando a cada período. A gente só vai ter na prática 2 mudanças, tá? Então a gente vai colocar aqui a seguinte hipótese. E faz sentido, que observa o seguinte: na hora que, por exemplo, aconteceu agora esses dias, saiu essa notícia o Renda Cidadã, né? Vai ser financiado com atraso de precatório e Fundeb. Puf, aconteceu alguma coisa no Bovespa e no mercado de câmbio, não foi? No mesmo dia, né? Foi ontem ou hoje, já nem sei. Não foi isso que aconteceu? Ou estou inventando, senhores? Sim, sim. Então, aqui a gente está fazendo isso. Basicamente, as expectativas, as notícias chegam, os agentes podem imediatamente refazer suas expectativas. Então, o que vai acontecer é que o ΔM, a expansão monetária, ela causa imediatamente uma elevação no ΔE. Tá? Então, os agentes imaginam que o E só passa a esperar. No delta não é mais. Uma mudança não é mais. Né? Um delta não é mais. Ele aumenta o E mais. E a hipótese simplificadora então vai ter uma nova curva F, que eu vou chamar de F2. Subjacente à curva F2 vai ter a hipótese que o E mais já é igual ao E3, que vai ser o valor final de equilíbrio. Mas o que é relevante aqui para nós só que é maior. Que, inclusive, se você for olhar com cuidado, olhando para o gráfico na figura 11, no PDF, tem a taxa de câmbio inicial é 1, a taxa de câmbio final é 3 e a taxa de câmbio é 2, que é um patamar intermediário. Se isso fosse ser feito com precisão, você primeiro teria que fazer o E mais ir para E2, para depois o E mais ir para E3. Vamos fazer como o Krugman-Obstfeld e já colocar o E mais no patamar E3. Agora, o que interessa, que é o valor final. O relevante é que agora aqui, efetivamente, para o gráfico, você não precisava de tanta informação. O que acontece é que a gente sabe que subjacente à curva F2 tem um patamar. Eu vou apagar aqui. Tem um E mais que é maior que o E1. Então, agora eu vou voltar para a cor vermelha e desenhar o F2. Tem uma nova curva F. E o novo equilíbrio de curto prazo se dá aqui, neste ponto que eu vou chamar de A2, com a taxa de câmbio de equilíbrio E2. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Então, vamos lá. Vamos entender o que aconteceu. Vamos ver se consigo marcar em verde. Passagem daqui para cá. Foi o ΔM positivo. Deslocamento aqui, estamos falando do delta mais positivo. E por que aconteceu esse delta mais positivo? Porque os agentes sabem que este ΔM aqui tem um impacto no valor de longo prazo da taxa de câmbio, fazendo com que a taxa de câmbio tenda a crescer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, o que vai... Então, agora, se vocês olharem esse gráfico horroroso que eu desenhei dentro das minhas limitações, com as notas de aula,
Tem uma pequena. Deixa eu aproveitar e marcar aqui o que não. Já tem um pedaço. Eu falei, mais ou menos seria o equivalente de metade, que acha? Como é que é metade de um gráfico, né? Não está muito claro, mas metade do trabalho que nós temos que fazer já está feito. Então vamos lá. O etil, que eu acabei de marcar ali, como a gente discutir, seria a taxa de câmbio no novo equilíbrio de curto prazo se o E mais não mudasse. Mas o ponto é que o E mais muda e desloca a curva F para cima. Então você pode interpretar até da seguinte maneira. A gente tem a taxa de câmbio sai de E1 para E2. Então, a passagem de E1 para etil seria decorrente exclusivamente da mudança na taxa de juros que a gente está vendo aqui embaixo. Ao passo que a passagem de etil para E2 seria decorrente do deslocamento da curva F. Ok? Alguém quer fazer pergunta? Perguntas, por favor? Não? Então, senhores, eu acho que são 8h06. Eu acho que efetivamente nos 4 minutos que faltam não dá para terminar o gráfico. A passagem para equilíbrio de longo prazo, a gente tem que discutir com mais detalhe. Então, na próxima aula, a gente retoma daqui. Recomeço fazendo esse gráfico figura 11, e aí a gente completa. Mas vamos dizer, o que vai ser o equilíbrio? Por que vai acontecer esse deslocamento? O truque, aqui, o pulo do gato, vai ser esta variável, isso aqui, ó. Que o P a gente está mantendo constante, mas só que a gente sabe também uma elevação, até pela teoria quantitativa, uma elevação em P no longo em M, no longo prazo, impacta P. E é isso que a gente vai permitir. A gente vai permitir que na transição do ponto A2, que é o equilíbrio de curto prazo, para pontos A2 e B2, do equilíbrio de curto prazo associado aos pontos A2 e B2, para o novo equilíbrio de longo prazo, o P se ajuste. Então, na transição, o P começa a subir. E na hora que o P começa a subir, o que você tem? Você tem que o ΔM sobre P cai, né? Devido à elevação no P, o M sobre P cai. Então, o que vai acontecer? A curva S2, vou interpretar a curva, não é S2, a oferta de moeda começa a se deslocar nessa direção aqui, de volta. E ela volta exatamente para a mesma posição. Por quê? Porque no equilíbrio de longo prazo, M sobre P é igual a L de RL, de RY, desculpe. E no longo prazo, isso não muda, esse não muda, consequentemente, essa fração aqui não muda. Então, conforme ilustrado no gráfico, no longo prazo vai acontecer que a gente volta para uma situação desse tipo aqui. M2 sobre P2. Onde o P2 é tal que M2 sobre P2 é igual a M1 sobre P1. Aí os detalhes dessa transição a gente discute na próxima aula. Eu estou encerrando, inclusive, a gravação neste momento. E se alguém quiser tirar... Então, parei de gravar.